O Arthur Lira acabou mandando um recado para o Lula que o Lula não gostou tanto. O Lula queria fazer um evento midiático, contando com todo o apoio da sociedade para relembrar os atos do 8 de janeiro. A mídia está fazendo seu papel certinho, está só falando disso. Mas a grande realidade é que esse evento do Lula não convence muito, não. Só mais os aguerridos ali, a esfera petista, o progressismo, os esquerdistas mesmo. O Arthur Lira deu seu recado pro Lula: não vou não. Vou não, posso não, minha mulher não deixa não. Lira cancelou a participação em ato que relembra as invasões aos três poderes. Pois é, o Arthur Lira deu até uma nota, soltou uma nota de que as pessoas precisam ser responsabilizadas, que foi um ato muito grave, mas, segundo ele, tem uns probleminhas de saúde em casa e ele não quis comparecer. Isso desagradou demais o Lula, porque o Lula queria o quê? Que o Congresso Nacional, na pessoa do Lira e do Pacheco, estivessem lá, queria que ministros do STF, inclusive, que vão discursar estivessem lá e vão estar, tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes vai ter palanque, tá? Palanque político para poder discursar lá também. E aí outras pessoas, outras celebridades, e o Lula queria também que os governadores estivessem lá. Ou seja, Lula queria que fosse um evento mostrando que todos os poderes políticos estão alinhados ao Lula. Só que não estão. A gente sabe que, literalmente, o Congresso está em atrito com o Lula, com o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí a panelinha que se forma ali é entre o Judiciário e o Executivo. Já se desenhou o roteiro. Muitos parlamentares que foram convidados, até líderes do governo Lula do Congresso, não querem enfiar a mão nessa cumbuca cheia de abelhas, não. Não quiseram ir. Governadores se recusaram. Matéria do Poder 360, convidados, 8 governadores não vão ao ato para relembrar 8 de janeiro. E dentre esses que não vão aos atos, principalmente Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E outros também no Norte não querem comparecer. Então, hoje o evento está acontecendo, vai acontecer e a gente vai ter o resultado de quem será os nomes dos governadores que não compareceram. E, literalmente, eu acho que é um evento amplamente político e somente quem é alinhado ao espectro do governo Lula é que vai comparecer. Outros que não são, eu acho que não deveria comparecer porque não é um ato de governo, é um ato político, é um ato ideológico. E aí, uma outra situação que envolve os governadores chamou atenção. O Ibanez Rocha, você deve lembrar, é o governador do Distrito Federal. Para mim, o maior ataque democrático que aconteceu foi o afastamento de um governador eleito pelo povo por causa desses atos do dia 8 de janeiro, por causa de uma canetada do ministro Alexandre de Moraes, o Ibanez Rocha acabou sendo afastado. E aí, o Lula agora ainda falou que o Ibanez Rocha tinha um plano, tinha um pacto com o Bolsonaro e a cúpula da polícia para que os atos do dia 8 de janeiro acontecessem. O Ibanez Rocha fez certo e falou: eu não vou, não. E aí, o consórcio de governadores que existe é liderado pelo próprio Ibanez, que era o governador que queria falar. O Ibanez falou: não, não vou. E aí, abriu espaço para a esquerdista, né, a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, poder substituir o Ibanez e fazer ali o seu discurso nesse evento que vai acontecer lá do Lula. E reitero, um evento amplamente midiático, né? Ou seja, um evento ali que não tem razão de ser, não faz sentido de ser. Uma matéria do Gazeta do Povo chamou atenção para infiltrados, né? O fato que a mídia não quis dar atenção, que a justiça não quis dar a devida atenção. Infiltrados, imagens deletadas, omissão do governo, as dúvidas negligenciadas sobre o 8 de janeiro. Vou fazer uma leitura rápida, porque é bem curtinho o texto, mas vale a pena a gente analisar. Um ano depois dos atentados do 8 de janeiro, há inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal, que investigam a participação de apoiadores de Bolsonaro nas manifestações, no financiamento dos grupos que se manifestaram e até mesmo na autoria intelectual dos atentados. Outros elementos duvidosos do 8 de janeiro, contudo, não ganharam o judiciário a mesma atenção. A hipótese da presença de infiltrados entre os manifestantes, por exemplo, nunca foi levada em consideração pela justiça, ainda que haja vídeos e depoimentos suficientes para torná-la plausível. O comportamento errático e suspeito de Flávio Dino estão
Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, com relação à polêmica das câmeras de segurança de seu ministério, também não recebeu atenção da Justiça. Além disso, o Senado, que investiga na CPMI de 8 de janeiro, acabou aprovando o seu nome para membro do Supremo, com baixa resistência, inclusive daqueles que se contam entre os parlamentares de oposição, ou seja, foi uma vergonha, né, da oposição. A omissão do governo Lula em relação aos atentados, mesmo diante de alertas emitidos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é outra questão negligenciada pelo Judiciário, que, por motivos análogos, afastou o Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. Ele foi reconduzido ao cargo somente 2 meses depois. Então, assim, sabe, são tantas lacunas, são tantas falhas, são tantos pontos que foram escondidos, jogados para debaixo do tapete, que essa matéria da Gazeta do Povo sintetizou bem. E aí, os argumentos, as narrativas que são esposadas, tanto pelo pessoal da CPMI quanto pelo Judiciário, mostram que essa história não está bem contada. Que muita coisa que não interessava a eles foi omitida. Por exemplo, o próprio Paulo Capelli falou que o GSI foi omisso sim. Ah, não, mas o GSI foi indicado, ainda é o da época do general Heleno. Pois é, mas não cola, porque o GSI já estava sobre a visão ali, que é conhecida de todo mundo, do G. Dias. Quem foi filmado passeando lá dentro antes das invasões começarem foi o G. Dias, não foi o general Heleno. Então tudo isso é muito suspeito. Vocês viram ali no começo gente filmando o repórter da Reuters lá, tirando foto e mostrando pro cara, e aí, tá legal? O cara lá do relógio. Então, assim, foram tantas coisas que ficaram lacunas que o brasileiro, sabe, não está muito convencido aí nesse evento do Lula, nesse evento midiático, não. Ou seja, muita coisa ali a gente sabe que ficou por detrás dos panos. Vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar são dos militares, né? Essa matéria do Jornal Metrópolis, do blog do Noblar, militares vão ficar em silêncio em solenidade do 8 de janeiro. Acho que mais do que justo, né? Os militares têm o direito de ficar calados. O general Tomás Paiva, do Exército, o almirante de esquadra Marcos Olsen, da Marinha, e o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno devem ficar em silêncio no ato de comemoração do 8 de janeiro. Na verdade, a palavra é rememoração, viu? Mas eu quis trocar por comemoração do 8 de janeiro do Congresso Nacional. Por que comemoração? Eu vejo que o governo Lula tem muito a comemorar em cima disso. E os militares, pois é, os militares ficaram na mira aí, na berlinda, e os militares estão com medo. Só para deixar claro para vocês, eles estão morrendo de medo desse assunto vir à tona e do Lula resolver punir os militares. Só que a grande questão é que os militares não vão sofrer punição nenhuma do Lula, não, porque eles já deixaram muito claro de qual lado eles estão. E o Múcio teve uma matéria, até que eu li há poucos dias atrás, bem interessante, sobre o papel do Múcio e como o Lula avalia. Porque os petistas odeiam o Múcio, porque o Múcio fala muita coisa coerente, como, por exemplo, ele falou, cara, não aconteceu golpe nenhum, isso não tinha nada a ver, que lá foi uma balbúrdia, isso aí que eles estão falando não tem nada a ver. Mesmo ele sendo um ministro do Lula, ele veio contra as falas do Lula, contra toda a narrativa. Só que o Lula ainda deve muito ao Múcio, porque quem foi o domador de leões, né, ou seja, quem foi o cara que veio e fez o discurso, ou as negociações, olha, vai ter uma verba extra aqui, um recurso extra ali, podem permanecer tranquilos, nós não vamos mexer com as pensões de vocês militares vão continuar na casta alta aqui. Foi o Múcio que foi lá e fez esse diálogo, e os militares se mantiveram ali. Matéria da Folha de São Paulo, militares temem que o ato do 8 de janeiro volte a azedar a relação com o Planalto e reacenda as críticas. As críticas estão acontecendo. A convocação do presidente Lula de um ato em memória aos ataques do 8 de janeiro virou motivo de apreensão do meio militar. Oficiais ouvidos pela Folha reservadamente afirmaram estar preocupados de que o ato em memória dos ataques de 8 de janeiro, convocado pelo presidente Lula, reacenda as críticas à vinculação de militares com o governo Jair Bolsonaro e
que é do PL, e a postura permissiva dos ex-comandantes com os acampamentos golpistas que se formaram em frente aos quartéis. Então, aqui é o ponto interessante, porque eles jogam que, mas os militares foram coniventes com as manifestações na frente dos quartéis. Aí o Múcio bateu a real, falou, peraí, nós militares, o que nós poderíamos fazer? Eles têm um direito de ir e vir, eles têm um direito de manifestação. Nós, militares, não poderíamos ir lá e tirar eles. Nós poderíamos fazer nada. A omissão foi dos senhores do judiciário que não determinaram o fim daquelas manifestações. Se vocês determinassem o fim, os militares tirariam. Mas o judiciário foi quem se omitiu. Então, assim, tá uma briga de narrativas, tá um discurso que nunca chega ao fim. E aí, eu estou pegando trechos de matérias que vêm fazendo críticas, como, por exemplo, essa matéria aqui da Revista Oeste. E, literalmente, é isso, a declaração de guerra permanente de Alexandre de Moraes. E é uma declaração de guerra permanente mesmo contra a direita. O J.R. Guzzo publicou no Jornal do Estado de São Paulo, em 6 de janeiro de 2024, o Brasil não vai ter paz enquanto não for fechado o inquérito do Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes, que abriu há 5 anos atrás para investigar os atos antidemocráticos. Desde então, vem servindo como uma licença oficial para se suprimir direitos civis, anular qualquer lei em vigor no Brasil e criar um estado policial neste país. O inquérito é uma declaração permanente de guerra. Foi aberto para apurar notícias falsas que poderiam atingir a honra e a segurança do STF. De lá para cá, como se diz hoje, viralizou. Foi gerando um inquérito criminal, depois outro, tantos outros que não se sabe mais ao certo quantos são no momento, e passou a incluir todos os delitos que alguém possa praticar, inclusive os que não existem em lei nenhuma. É uma aberração jurídica que não existe, nem seria admitida em qualquer democracia séria do mundo. Acho que resumiu tudo aí, o que se tornou o Brasil com esse inquérito que existe. Né? Nenhuma democracia séria do mundo aceitaria ou tomaria como verdade, sabe, a falta de observância do devido processo legal, e eles sabem disso. No final das contas, eles sabem disso. Vou dizer que eles estão errados? Não vou não. Não vou não. Seria muito hipócrita dizer que eles estão errados. Eles tomaram o poder, conseguiram utilizar esse poder a favor deles, e eles estão aplicando esse poder como eles podem. Estão utilizando do poder que podem. Quem que está errado na história? Está errado quem deixou chegar até lá. Essa é a verdade. Então, assim, tomaram poder, assumiram poder e estão utilizando da forma que eles bem querem. Então, hoje no Brasil, o que existe é a vontade dos dominantes. São eles que mandam. Teve um ponto aqui, ainda falando do 8 de janeiro, que vale a pena a gente comentar. Eu achei super interessante. Olha só, uma matéria do Gazeta Brasil disse o seguinte: Barroso sobre 8 de janeiro. Houve uma mistura de omissão, incompetência e cumplicidade. E aí, é lógico que ele estava falando, não do Lula, estava falando do Bolsonaro, estava falando dos policiais militares, do Distrito Federal, mas o Bolsonaro tratou de ironizar e foi lá e colocou, né, na sua publicação no Twitter: parabéns, ministro, a verdade precisa ser exposta. Revertendo aqui a fala do Barroso, mostrando que sim, houve omissão do governo Lula, houve incompetência por parte de ministros e cumplicidade de todos. E realmente, esse é o sentimento, é a sensação que muitos brasileiros têm. E não se trata de ser ou bolsonarista, isso ou aquilo. Não, o fato aqui é que realmente houve uma omissão bem gritante, bem grotesca sobre o 8 de janeiro, isso aí é inquestionável. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as liberdades. Se tem um ponto que chamou a atenção, se tem um ponto que está abrindo os olhos, é que algumas liberdades, inclusive a liberdade de imprensa no Brasil, estão sendo, colocadas aqui em xeque. Dá uma olhada nessa publicação aqui. Essa publicação foi feita pelo Mário Frias, deputado, Ataque à Imprensa e ao Tribunal de Contas da União. A ministra Nízia Trindade usa as redes sociais oficiais do Ministério da Saúde para acusar o jornalista Rodrigo Gugel, do Metrópolis,
e o TCU de fake news. O que aconteceu? O Rodrigo Gurgel fez uma publicação onde ele diz que a ministra Nízia Trindade, essa matéria aqui de cima aqui, que a ministra Nízia Trindade forneceu testes com sobrepreço de 700%. Eu mesmo tratei dessa matéria. E aí ele cita que foi o TCU que deu o parecer. O TCU sustenta que a aquisição levou um prejuízo de 400 milhões aos cofres do governo federal. Isso aqui ainda é sobre a gestão Bolsonaro. A Nízia Trindade era a diretora da Fiocruz. Antes do governo Lula entrar, ela estava lá. E aí, sobre os testes de Covid, testes que custavam tipo R$ 2, dois e pouco, ela comprou a R$ 16, R$ 14. Então, assim, houve sobrepreço em alguns de até 700%. O Rodrigo Rangel fez a denúncia. E aí, a Nízia Trindade usou os órgãos oficiais do governo federal para espalhar o seguinte: é falsa a notícia que o Ministério da Saúde adquiriu testes para a detecção da Covid-19 da Fiocruz com valor superfaturado. E aí, em momento algum, em momento nenhum, Rodrigo Rangel utilizou esse argumento de que foi o Ministério da Saúde. Não foi isso, foi a Fiocruz, enquanto ela era administradora da Fiocruz. Então ele foi muito claro. E aí o Rodrigo Rangel, que é o jornalista da Metrópolis, que já está sentindo na pele o que é as críticas à liberdade de imprensa, escreveu: mais uma vez, estão recorrendo a distorções para justificar um problema que não foi apontado por mim, mas pelo Tribunal de Contas da União, para impulsionar ataques nas redes contra o trabalho da imprensa profissional. O texto que publiquei traz todas as informações baseadas em fatos. Os números também estão lá e em documentos oficiais. Ou seja, aqui é uma crítica bem grave sobre a liberdade de expressão. E o tempo em que vivemos e o momento em que vivemos é o momento realmente da gente fazer análise sobre as liberdades. Pois é, você deve lembrar a fala do Flávio Dino, né? De que o tempo da liberdade restrita acabou. Que agora tudo vai ter regulação e não vai ser aquela balbúrdia que era antes. Mas isso aí não é só para você que dá sua opinião nas redes sociais, para mim que dá opinião nas redes sociais. É para a imprensa também, é para as empresas de telecomunicação, é para as empresas, as big techs, né, o YouTube, o Twitter, o Instagram, é sobre tudo isso. Então, isso aí é o novo Brasil de hoje. É um Brasil que sempre mostrou que a vontade da esquerda sempre foi controlar a narrativa. E agora, pois bem, estão conseguindo o controle dessa narrativa. Isso é fato, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham ficado até o final. Espero que tenham gostado, né? Pelo menos da forma que a gente aborda. Porque gostar das notícias não é fácil, não, né, Sô? Tá difícil mesmo, né? Eu sei que é difícil, mas, enfim, a gente tem que encarar os problemas de frente e tem que analisar realmente o que está acontecendo no nosso Brasil. Ok? Obrigado, pessoal. Volto daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Às 7 horas, tô aqui de volta.